Eu preciso falar de um outro assunto que está pegando também nessa terça-feira, que é relacionado à questão das queimadas. O presidente Lula deve assinar ainda hoje uma medida provisória com crédito extraordinário para combater os incêndios no Pantanal e também na Amazônia. Normalmente eu chamo o Bruno Pinheiro à distância, lá em Brasília, mas hoje ele também está... Hoje todo mundo resolveu vir aqui para São Paulo. Piperno voltou do interior de São Paulo, Bruno Pinheiro veio lá de Brasília. Pode entrar, meu amigo, bela gravata. É que chega no final de ano, ninguém quer ficar de recuperação, todo mundo presencial, né? Ótima tarde a você, ótima semana. Senhores, que bom estar com vocês, Evandro. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar aqui pessoalmente para o Bruno Pinheiro, tá? Uma alegria. E uma satisfação. Com satisfação é um pouco mais caro. Bruno, conta pra gente quais são as informações que você tem, então, sobre essa medida que deve ser assinada e já a gente vai falar um pouco da repercussão no Congresso também. Evandro, essa fumaça, ela não incomodou somente nós que estamos aqui fora. Incomodou a ala do governo também, inclusive numa época eleitoral, num ano eleitoral. E aí o que aconteceu? Começou a refletir em diversas cidades onde o incêndio está chegando. Isso reflete lá que o governo não estava atuando, não estava fazendo nada, estava repetindo o gesto do governo anterior, que foi algo muito usado na campanha eleitoral, inclusive, né? Que não tinha uma atenção para a nossa Amazônia, para uma parte do Pantanal. O governo resolveu se articular e veio ao lado de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino, com esse orçamento extraordinário que será, então, divulgado ainda hoje, juntamente com uma medida provisória que será enviada para o Congresso Nacional. O governo estima algo em 500 milhões de reais. Essa medida provisória será em 1 milhão aproximadamente. Eles vão começar a sentir o quanto será necessário. Este ano, a ideia do governo é equilibrar as contas. E de que forma que isso é? Aumenta o seu custo, a sua despesa, tem que aumentar essa receita, o seu ganho. Então, até aqui está tudo bem para o governo, mas começa a ter um receio por parte da oposição de repetir o que nós vimos no Rio Grande do Sul e no enfrentamento à Covid também. Essa liberação de recursos jorrando entre as mãos, entre os dedos e talvez uma ausência de fiscalização. Então, hoje, isso já será enviado para o Congresso Nacional e esse valor será liberado. O ministro Haddad, ele garantiu que em até 24 horas, Evandro, após esse recurso ser anunciado, ele vai liberar a chave do cofre. Só para a gente entender um pouco mais, vamos ver uma fala do ministro Fernando Haddad em relação a este assunto, então. Se houver requisição, sim, não vou deixar desamparado o combate ao incêndio. Tem um prazo para definir se haverá o crédito? Chegando aqui é 24 horas. O problema não é a fazenda, né? É o orçarem a ação e nos encaminharem a demanda. Ontem, Evandro, ontem à noite, eu conversava com um homem dentro lá do Planalto, muito próximo do governo, que me disse que a ideia é de convocar uma reunião que vai acontecer logo mais com os chefes ali, tanto do Congresso, do Supremo, do Tribunal de Contas, é de colocar que essa responsabilidade não é somente do governo, é dividir essa responsabilidade, automaticamente dividir essa culpa. Então, além disso, é chamar os governadores para conversar. Exemplo, o governador de Mato Grosso disse no encontro do G20 que não é só assinar acordos, assinar ordens, é necessário enviar recurso e enviar também essa estrutura para ajudar no combate, o que houve uma ausência ali, um sentimento de uma ausência por parte do governo federal. E só para fechar, o número de incêndios é recorde em 2024 e o ministro Fernando Haddad também falou sobre as queimadas que estão assolando os estados da federação. Vamos ver. Não tem um responsável, né? É o modo de vida que nós estamos levando que é o responsável pela mudança climática, mas associado a isso a ação criminosa de pessoas que não estão respeitando a lei. No Pantanal nós tivemos êxito ano passado, aplicamos a mesma metodologia do ano passado e estamos conseguindo debelar os focos de incêndio lá, mas isso se espalhou para o Cerrado e para a Amazônia. A ministra Marina apresentou o plano de ação junto ao presidente ontem, com o apoio da Casa Civil, e essas ações de combate ao crime vão se tornar mais efetivas. Bom, Bruno trouxe a repercussão, então, relacionada ao governo federal. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre Congresso, Bruno, mas eu quero entender de vocês como vocês avaliam esse pacote vindo agora. De alguma forma, né, Gani? O governo federal está contratando uma dívida, porque ele está tirando, então, do arcabouço fiscal. É um crédito extra que ele precisa nesse momento, mas que ele não teria de onde tirar. Exatamente. A regra do arcabouço fiscal
diz que você tem que atingir o déficit zero neste ano com uma tolerância de 0,25%, né, do PIB, negativo. No caso de um endividamento, a dívida financeira não entra no cômputo ali do resultado primário e mesmo que entrasse não seria considerado. Mas, no final das contas, Evandro, significa que o governo se endividou perante a sociedade, num patamar de dívida pública bastante perigoso. A gente fala de 78,5% do PIB. É claro que tem que ter medidas para combater todos esses incêndios que ocorrem no Centro-Oeste, na região Norte, enfim. Mas o ponto que a pandemia gerou um precedente perigoso, porque na pandemia abriu-se vários créditos extraordinários para combater a pandemia, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, e aquilo era necessário, só que agora, em nome do que ocorreu lá atrás, repete-se isso para qualquer situação. Então, queimada, abre-se crédito extraordinário. Se tiver chuva em excesso, abre crédito extraordinário. E isso tira a responsabilidade inicial do governo de ter uma reserva de contingência. Porque agora o governo sabe que qualquer situação catastrófica, qualquer situação de emergência, vamos abrir um crédito extraordinário. A gente não precisa fazer o quê? Uma poupança, uma reserva para situações de emergência. Não, no final das contas tem um grande apelo, né, para a sociedade, a gente abre um crédito extraordinário e não precisa poupar o recurso. Agora falando um pouquinho sobre as situações, Bruno, tem algo e relatos também, imagens do Pará que são bastante preocupantes, né? Justamente, Evandro, eu só queria fazer uma fala ao lado do Alan, porque justamente o que eu ouvi, essa tomada de decisão que veio por parte do Supremo Tribunal Federal irritou alguns nomes do governo que achavam que a ministra do Meio Ambiente que tinha que tomar a decisão e não vir por parte do Supremo Tribunal Federal. Isso gerou um certo clima também entre eles ali. Você entende, Piperno, que isso deveria vir pelo próprio Ministério e não ter esse auê todo, inclusive com uma manifestação de Flávio Dino falando, olha, bora? Eu acho que não havia um plano, não havia uma previsibilidade para se tomar, para se reagir em relação a isso. Então, veja, quando o governo assume, ele tinha no tema ambiental, ele tinha estratégias muito claras para se combater o desmatamento. E ele foi bem sucedido nisso. Só que, em relação a queimadas, me parece que pegou todo mundo no governo de surpresa. Só que aí entrou um cochilô cachimbo-cai, né? Porque havia já manifestações meteorológicas e avisos ao governo federal, então, principalmente sobre influência de fenômenos que não aconteceriam neste ano e que seriam os que trariam chuva. Então, assim, não é que o governo federal falou, oh, meu Deus, o mundo está pegando fogo. Não, ele está sendo cobrado exatamente porque já havia alerta, mas ele demorou a se mexer. Então, demorou, exatamente. Não, enfim, por parte dele, acho que ele não atentou para essa previsibilidade climática. Então, quando ele entra nesse combate, parte do estrago já estava feito e aí ele descobre que, afinal de contas, ele, enquanto governo, enfim, do Brasil, está mal aparelhado para isso. E o pior, me parece que todos os estados também. Vou até dar um exemplo rápido que aconteceu conosco aqui, coisa de menos de um mês, o governador Tarcísio aqui, numa segunda-feira, e a gente perguntou para ele como vinha ocorrendo o combate às queimadas aqui em São Paulo, porque os incêndios aqui também tinham se, enfim, multiplicado com algumas evidências de participação criminosa, mas naquele final de semana tinha chovido. Ele falou, não, agora, enfim, aqui em São Paulo está tudo resolvido e tal, né? Os focos acabaram sendo debelados, mas é claro que vamos investigar essas suspeitas, etc. Muito bem. Dias depois começam a surgir novos focos e mais outros focos, ou seja, e aliás ele contou inclusive com o apoio das Forças Armadas no combate a isso. Então, tudo aquilo mostrou que nos estados também todos eles estavam mal aparelhados e talvez não tivessem feito a devida previsão em relação ao que poderia acontecer. Então o governo federal foi lento nessas respostas, ou os governos estaduais
também, e ainda bem que o STF entrou no jogo. Agora, Bruno, tem uma situação no Pará que chamou a atenção, né? Chama a atenção, são 62 mil hectares, né, Evandro? Isso equivale a 62 estádios ali de futebol, uma imagem muito forte. Essa é uma escola que ontem acabou sendo atingida pelo fogo, fica dentro de uma área indígena. Essa escola, cerca de 20 alunos estudam nessa unidade escolar indígena. Essa região com 62 mil hectares ali corresponde a uma área de habitantes da comunidade indígena, algo em torno de 1.250 indígenas que estão lá. E aí, essa região, a escola onde os alunos tinham essa educação, acabou sendo incendiada. As residências também foram atingidas e também muita fumaça. Ontem à noite, era por volta de 2 da manhã, eu recebia imagens de dentro da aldeia com a criança de colo sendo socorrida porque muita fumaça, tinha que levar para um local para atender, para receber uma atenção hospitalar. E se você conversa com os indígenas, tem uma cobrança muito forte por parte de representantes dos povos indígenas que ainda não chegaram lá. Existe o efetivo da Força Nacional, do Corpo de Bombeiros, mas eles reclamam que a estrutura ainda não é suficiente. Eles estão até à disposição de serem contratados por parte do governo para ajudar com a estrutura para combater o fogo. Mas essa oferta ainda não foi feita, Evandro. Agora, 4h30, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. E aí, Gustavo Segre, a gente começa a lidar com vários problemas, né? Inclusive com pessoas que começam a utilizar a situação que acontece no país para, de maneira criminosa, também queimar áreas e utilizar essas áreas de maneira irregular. Então, começa a virar um problema generalizado. Você tem a falta de combate que, de alguma forma, não impede que o fogo pare, né? Ou seja, ele começa a se alastrar e chegar a cada vez mais áreas, e pessoas que ali no meio daquela situação também cometem crimes para ter acesso a essas terras depois. Evandro, isso é criminoso, deve ser claramente punido. Já tem uma multa de 625 milhões de reais feito pelo governo, pelo PGR, não sei exatamente qual é o órgão, contra 4 ou 5 fazendeiros que fizeram isso também no norte. E aí você observa que a gente pode ter um monte de problemas, mas uma das virtudes da humanidade é a humildade. E não tem como não incluir dentro dessa conversa as críticas que recebeu o governo anterior por parte de quem hoje governa, dizendo que as queimadas deveriam gerar um impeachment natural, mesma coisa com a Petrobras, tudo era motivo de pedir impeachment. E agora você vê que essa situação tão criticada pela hoje governo, antes oposição, pode ser atingida para qualquer governo independente da ideologia. Não tem como o governo provavelmente se antecipar. Tinha informações que poderiam ter feito um plano de contingência. Eu não concordo quando a gente fala, do Bruno mencionava que é um problema porque deveria ser a ministra quem determinasse esse valor, porque isso, se a ministra fosse, deveria entrar dentro do arcabouço fiscal. E não tem lugar para o arcabouço fiscal. Então, mesmo que ela quisesse, vamos destinar, não tem. Ela teria que desalocar dinheiro de outro lugar para colocar aí. Verdade. E aí, para a gente fazer uma comparação, imaginemos que na família de qualquer um que está nos ouvindo, na minha família, a gente não conseguiu fazer uma reserva para uma cirurgia. Aí precisamos de dinheiro, não temos dinheiro. Aí aparece o tio Flávio e nos disse, não, pode gastar sem problema nenhum. Aí o pai, a mãe, fala, mas como que a gente faz? Não temos esse recurso. Não, pode gastar. Não inclua no orçamento familiar. Aí a pergunta é, mas eu vou dever esse dinheiro, não vou? Claro, vai dever o dinheiro. E vai mesmo. E para ter uma ideia de comparação, 0,25, que é o que prevê de déficit o arcabouço fiscal, são números redondos, 30 bilhões. Estamos falando de 0,5 do PIB. É uma dívida de 0,5 do PIB, 62 bilhões. É mais, inclusive. E aí você vê, ela mencionou um indicador perfeito, 78,5 dívida versus PIB. Se aumentamos 0,5 somente para o ataque das queimadas, já estamos com uma dívida versus PIB de 79. Estamos ao lado aí de 80. 80 é um número crítico. Então não adianta colocar, não, pode gastar, depois a gente vê. Isso aumenta a dívida, e a dívida é paga por todos os brasileiros.
Bruno, muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco eu te espero para falar sobre outros temas aqui no nosso querido 3 em 1. Bem-vindo, meu amigo. Logo. Pessoal, eu quero falar sobre a repercussão também no Congresso Nacional, porque os aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, acreditam que o deputado vai convocar rapidamente uma sessão da casa para votar esse pacote emergencial que fortaleceria o combate às queimadas. Nos bastidores, os parlamentares do entorno de Lira dizem que há aí uma sinalização de que pode haver uma sessão da Câmara que ficaria com os trabalhos paralisados até o primeiro turno das eleições municipais ainda nesta semana. Agora, Zé Maria Trindade, hoje eu ouvi algumas análises interessantes relacionadas a esse tema. Uma delas de que, num mundo ideal, a gente poderia ter, por exemplo, um Congresso Nacional mobilizando para utilizar as emendas parlamentares, que são justamente voltadas para se atuar com determinadas regiões, usadas para cobrir esse gasto agora com o combate a incêndios, né? Já que não tem de onde tirar esse dinheiro e o governo agora está contratando essa dívida para poder lidar com uma situação, já que também não se planejou, por que não lidar e usar uma verba que é justamente voltada para o atendimento, mas que deixaria de ser algo politiqueiro nesse momento para algo que realmente a nação precisa? Agora ficam as consequências políticas, o debate político. Só hoje o presidente Lula reúne os ministros para discutir uma situação que é quase de passado. Logo, logo, na semana que vem, aqui já as chuvas chegam e resolve o problema. Houve, sim, uma falha muito grave. O Brasil está pegando fogo e ninguém faz nada. Aliás, sim, uma pessoa se destacou e é alvo de reclamações no Congresso. Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal. Dizem os líderes integrantes do governo de que ele não tinha que dar essa ideia de liberar recursos, porque deu a impressão de que o governo estava paralisado. Estava. Veja bem, agora governadores entram no debate. Vários governadores, inclusive o vizinho aqui, o Ronaldo Caiado de Goiás, diziam o seguinte: nós vamos ficar de braços cruzados, querem também autorização para gastar acima do teto para investir exatamente no combate a esta urgência, né, que é o combate às chamas. Não dá mais tempo de formar mão de obra. Os bombeiros, brigadistas aqui, estão trabalhando 17 horas por dia, numa situação muito inóspita. Quer dizer, não há ser humano que aguenta mais. Não dá para formar um brigadista, um bombeiro de uma hora para outra. Ou seja, houve sim falta de prevenção, sabia que a situação era séria e deixou passar. Fosse isso no governo passado e no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o mundo cairia. Ele já estaria com ameaça de impeachment, já seria multado não sei quantos milhões por ministros do Supremo Tribunal Federal, chamado para dar explicações, ministros no Congresso Nacional. É assim, nunca houve uma falta de atenção tão grande e não aconteceu a campanha tradicional em rádio e TV de combate à queimada, orientações de não colocar fogo, de não usar o fogo como atividade agrícola, não é mais, né? Raros são os casos em que se usa o fogo como prática agrícola, né? Então, essa é a realidade. Só agora é que o governo reúne e chama socorro ali de Câmara, Senado, que já deveria acontecer há muito tempo. Brasília está pegando fogo, o Parque Nacional. Brasília hoje, aqui na Asa Norte, amanheceu de noite. Era dia, virou noite, como se fosse a música. Aqui, no coração do poder, para você ter uma ideia. Não é possível tanta coincidência assim. E achei também uma irresponsabilidade da ministra Marina Silva, logo de cara, dizer que havia um grupo de incendiários no Brasil. Cadê esse grupo de incendiários? Quem são? Quando se afirma, é preciso se identificar e se punir, né?